Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Ô glória. Oh, meu Pai, aleluia, Deus. Essa virada de tempo aí é complicada, né? Eu, graças a Deus, estou melhorando, irmãos. Os irmãos que vêm me acompanhando aí desde domingo. Agora só preocupado com a minha digníssima, né? Ela ficou malzinha também, tadinha. Mas Deus sabe de todas as coisas e eu creio na vitória. Amém, irmãos? Fizemos um breve... Pode se assentar, irmãos. Fizemos um breve trabalho aqui, né? A respeito do podcast, né? Também, né? Falando brevemente, a pastora já deu uma pincelada aqui. Tenho muita saudade do presbítero Osmar, da missionária Lilian. Eu vou fazer um especial só com eles, viu, pastor? Porque, meu, é muita experiência, tem muita coisa para contar, a gente precisa conversar. Às vezes a gente conversa aqui depois do culto, mas, nossa, eles conhecem e sabem bastante coisa. Mas por questão de trabalho, a gente, claro que super entende. E foi bem, sim, é um trabalho que, graças a Deus, está alcançando muitas pessoas, né? A pastora viu aí as estatísticas, inclusive, foi quanto no último mês? 5, 7 mil, mais ou menos, né, de pessoas, de visitações. 7.200 visitações, irmãos. Então, trabalho de mídia também é muito importante, alcança outras pessoas. A gente recebe mensagens de Minas Gerais, pessoas assim de outros estados, enfim, comentando e conversando. Tem gente que eu nem conheço que curte tudo da igreja. De tudo que posta no status, lá no story, também curte tudo. Então esse trabalho vai para o YouTube, vai para o Spotify, a igreja tem... Vou já, quando chegar em casa eu vou postar e vou compartilhar o link no grupo. E eu peço para que os irmãos também compartilhem, ajudem nesse compartilhamento, porque a mensagem aqui tem que falar com outras pessoas também. Não é só para ficar aqui guardado aqui para a gente. Ô Senhor, que a sua palavra invada o coração de cada um, seja no Brasil, no exterior, qualquer outro país. Amém? Irmãos, muito bem. Depois, só uma pincelada mesmo, que os trabalhos, graças a Deus, estão sendo uma bênção. E graças a Deus temos obreiros valorosos aí. Eu vou ler aqui então, irmãos, a passagem que Deus colocou no meu coração. Não vou me estender muito também. É algo pontual até, que Deus colocou no meu coração. Deixar aqui tudo que eu não vou ver, porque Espírito Santo, você sabe como é. Se encontra em Marcos, no capítulo 4, tá, irmãos? A passagem. Aleluias. Marcos, capítulo 4, eu vou ler a partir do versículo 35. Vamos começar no 4, mas eu vou pincelar alguns versículos específicos ali no capítulo 5 também. Aleluia. Amém, irmãos? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. E, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve uma grande bonança. E disse-lhes, por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé?
e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gardarenos. E saiu ele do barco e lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e ainda com cadeias o podiam alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia o amansar. Agora, avançando um pouquinho, irmãos, só até esse versículo, agora a gente vai ler o 21, do 5. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão e estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais das sinagogas, por nome de Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venha e lhe imponha as mãos. Pulando para o versículo 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e o que havia padecido com muitos médicos, despedindo tudo o que tinha, nada lhe aproveitava isso, antes indo a pior. Ouviu falar de Jesus, e veio de trás entre a multidão, e tocou nas suas vestes, porque dizia: se tão somente eu tocar as suas vestes, sararei. Até aqui, irmãos, coloque a mão no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, de estarmos aqui na Sua presença, Senhor. Oh, meu Deus, a gente podia estar em tantos lugares, mas queremos estar na Tua casa, Senhor. Queremos estar na Tua casa, na Tua presença, meu Pai, ouvindo, Senhor, o Teu querer, meu Pai, esta noite. Porque eu preciso de Ti, Senhor, eu anseio por Ti, meu Pai, que a Sua palavra invada o meu ser, meu Pai, o meu coração, em nome de Jesus, e que haja transformação, meu Pai. Não estou aqui à toa, eu quero, Senhor, o Seu maná, eu quero, Jesus, aquilo que o Senhor tem para a minha vida, meu Pai, esta noite. Que em nome de Jesus, meu Pai, que eu não seja distraído, meu Pai, que qualquer problema, família, pensamento, fique da porta da igreja para fora, meu Pai, que esta noite eu possa me concentrar apenas em Ti, em nome de Jesus. Te agradeço. Amém. Irmãos, foi uma cena atrás da outra, um episódio atrás do outro, para a gente ver como Jesus não perdia tempo. Começou ele falando: vamos para o outro lado. E uma das coisas que as pessoas sempre, os discípulos sempre questionaram Jesus, mas não num sentido hostil. Eles sempre questionaram Jesus no sentido de querer aprender, de querer saber o porquê, de querer entender melhor. E quando ele falou: vamos para o outro lado, a hora já era tarde. Eu imagino, irmãos, porque a gente lê e começa a entrar na história, poxa, Pedro era pescador. Eu imagino que ele olhava o mar, dava para ver que talvez vinha um temporal. Não sei, olhava as nuvens, talvez. Mas, pela palavra também, e ele, além do temporal não parecer favorável, eu creio, antes deles irem, eu creio também que a região, a Bíblia fala, no final do capítulo 4, que era a região de Decápolis. Era uma região de gentios, uma região onde os judeus não costumavam ir. Era Gadarena, né? Gadarena, que era uma das instâncias de Decápolis. Mas Decápolis é uma região grande, né, que possui, se eu não me engano, umas 10 cidades. E ele parou ali em Gadara. Só que o que me intriga é que, poxa, tudo bem, a Bíblia não relata, os discípulos não falaram nada, mas Jesus colocou no coração alguma coisa
tinha um propósito ali. Senhor, mas vai chover. Não, mas eu tenho um propósito ali, eu preciso ir de encontro a alguém. E isso é lindo em Jesus. A hora é tarde. Era tarde. Não, mas eu tenho que ir de encontro a alguém. E Jesus entra no barco e os discípulos vão. Aí começa a tempestade. Olha só, irmãos, como a vida, o nosso caminhar com Cristo, às vezes a gente pode ter uns altos e baixos, mas se Cristo continuar conosco, tanto no alto como no baixo, a vitória é certa. Então, nas nossas vidas, quantas coisas às vezes vêm para tentar tirar a nossa paz, ou tentar incomodar a gente num ponto que a gente não consegue desabafar com ninguém. Eu falo, de problemas que às vezes vêm, coisas assim que vêm na cabeça, e você fala, é só Jesus na causa. E eles foram, irmãos. Eu imagino assim, estamos com o mestre. Talvez possa até chover, mas estamos com o mestre. Tá bom, vamos viver a nossa vida, estamos com Jesus, amém? Mas e quando o problema chega? E quando estamos passando por esse episódio? E quando a gente está lá no meio do mar, porque você olhar as nuvens cinzas, não, a gente está com o mestre, vamos, mas e quando a água está começando a invadir o seu barco? Jesus estava o quê? A palavra fala? Jesus estava descansando. E ele ainda, no final, ele fala sobre a fé dos discípulos, né? Mas, quando o problema vem e estamos com Cristo, é a hora que ele fala o nosso problema, fala para o vento e para o mar, cala-te. É meu servo que está aqui. Ele está precisando de mim. Está precisando de ajuda porque ele acha que não tem mais jeito. Ele acha que o problema não vai mais se resolver. Ele acha que perdeu, o barco dele está balançando. Não. Vento, cala-te. Mar, mod piscina. Calma. E os discípulos acabaram ficando espantados, né? Falando, poxa, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? O que é meu problema para Jesus? Ou o meu querer, porque eu sou tão pequeno e eu faço tantas poucas coisas ainda para Deus, acredito que Deus merece tudo, mas a gente ainda precisa trabalhar, a gente ainda precisa do nosso sustento, né? Mas, nossa, Deus é tão maravilhoso que Ele fez tudo isso por mim e por você. Ele foi atrás de mim, de você, falou, filho, filha, confia em mim, então entregue sua vida para mim, porque eu estou disposto a ir depois de qualquer horário, eu estou disposto a ir de madrugada, eu estou disposto a ir qualquer horário que você precisar, estou disposto a encarar qualquer tempestade, que quando vim bater no seu barco, pode deixar comigo que me levantarei e falarei, acalma a tempestade. E então tá, irmãos, ele desceu em Gadara, aí chegou um louco, né? Um atribulado, uma pessoa que, em outros evangelhos vai falar que esse irmão, ele estava até nu, inclusive, andava nu, incomodava outras pessoas, outras crianças. Aí ele já foi de encontro a Jesus e falou, meu Deus, o que eu tenho contigo, Filho do Altíssimo? Jesus já pergunta, quem é você? Porque Jesus já sabia que não era a pessoa. Aí a pessoa fala, o demônio fala, eu sou a legião. Irmãos, esta pessoa, eu creio que era uma pessoa como qualquer outra, que tinha sua família, que tinha os seus parentes, sabe? É uma pessoa que tem a sua família, tem seus parentes, tem sua vida. Uma pessoa normal. E quantas pessoas aí fora, infelizmente, estão numa situação dessas? Pessoas, muitas das vezes, que a sociedade não dá nada.
Pessoas que muitas das vezes a sociedade acusa e fala, não tem mais jeito, não, ele não tem mais jeito, ela não tem mais jeito. Ou até mesmo o passado da pessoa o acusa, o passado daquela mulher, daquele homem o acusa e fala que não tem mais jeito, não tem mais volta. Mas Jesus tem um plano para essa pessoa. Porque assim que ele já disse, voltando lá no capítulo 4, versículo 35, passemos para o outro lado. Um objetivo claro. Porque lá tem alguém que precisa de mim. Lá tem alguém passando por uma enfermidade, algum problema que precisa de mim. Então não importa se é tarde. Não importa se vai ter tempestade. Não importa se vai ter terremoto. Não importa, mas ele precisa de mim. E aí tá. Aí Jesus ainda pergunta para Jesus, a legião ainda pergunta para Jesus, tem misericórdia da gente, por favor, que a gente possa ir para os porcos. Tinham porcos lá, a palavra fala que tinha em torno de uns 2.000 porcos. Depois que Jesus mandou ele para os porcos se jogaram no precipício. Aí começaram a falar mal de Jesus, por conta do evento, mas o homem ficou maravilhado, porque ele sentiu, ele foi liberto. Jesus chegou até ele e libertou ele. Ele ficou maravilhado, o que antes andava nu, agora anda vestido. Então, aquelas pessoas aquele homem e aquelas pessoas que ninguém dá nada, é aquela pessoa que Jesus quer ir atrás, quer ir buscar, quer ir abraçar, quer ir libertar, quer transformar, trazer o renovo para a vida dessa pessoa. E esse homem, né, depois que ele foi liberto, ele ficou maravilhado. Eu creio que os discípulos talvez até devem ter pensado, poxa, Senhor, já estamos em terras que a gente não costuma pisar, terras de gentio. Poxa, a gente já encarou tempestade. Aí vem aí um doidinho aí falar com o Senhor aí. Mas eu creio que Jesus já olha para aquele homem e fala, eis que vem aí o meu evangelista, eis que vem aí uma pessoa que vai fazer grandes coisas aqui nessa terra, que vai, falar, meu nome, a pessoa que vai fazer maravilhas com outras pessoas. E eu creio que aconteceu isso porque quando Jesus entrou novamente no barco para sair, ele quis ir ao encontro de Jesus e Jesus não deixou. Jesus falou, e começaram, versículo 17 do 4, e começaram a rogar-lhe que saísse dos teus termos, porque eles viram lá o que aconteceu com os porcos, e entrando ele no barco, rogava-lhe que o fora endemoniado, que o deixasse já de estar com ele, para deixar estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus os fizera, e todos se maravilharam. Ele voltou para casa, ele voltou para a família, ele já não estava mais preso, ele não estava mais acorrentado, ele não era mais uma escória, agora ele tinha propósito, agora ele tinha motivo, agora ele tinha um amor no coração que o alcançou através de Cristo. E ele começou, eu creio, a divulgar ali, a evangelizar, porque Jesus tinha um propósito na vida dele. E cumpriu esse propósito. Aí Jesus não para aí não. Jesus fala, vamos lá, para o outro lado. Filha de Jairo. Jairo, irmãos, um destaque das sinagogas. Ele, se eu não me engano, ele era líder da sinagoga. E, irmãos, o que as sinagogas faziam? Escribas, fariseus, saduceus, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, todos falam mal dele, então vamos se unir. Ninguém queria ver o bem de Jesus, ninguém achava que ele era um herege, achava que ele era... Mas Jairo, ele colocou o pastor à prova, talvez o cargo dele, o trabalho dele, colocou à prova o status que ele tinha, por conta da filha dele.
Jairo não teve o mesmo privilégio de Nicodemos, de sair de noite, no meio da madrugada, não, porque a filha dele já estava morrendo, ele já precisava de um socorro urgente. Aí, não, Jesus está passando ali, pois eu vou de encontro. Não, mas você é príncipe da sinagoga, você tem que ficar aqui, você vai de encontro com ele. Quem a gente mais comenta, de quem a gente mais fala, vou sim, senhor, porque é a minha filha que está enferma. E tem coisa, irmãos, E Jesus podia muito bem, eu creio que quando ele foi ao encontro de Jesus, Jesus podia muito bem falar assim, vocês não falavam mal de mim? Né? Vocês não... Mas Jesus, irmãos, é aí que está. Por isso que a graça é de graça. Jesus é o amor em pessoa, é o amor encarnado. Jesus, ele sabe de todas as coisas. Ele não faz por nenhuma reputação. Jesus, ele não vai atrás de quem precisa por alguma reputação. Ele quer a minha e a sua vida, ele quer nos salvar, ele quer nos libertar. Ele quer, transformar as nossas vidas, porque ele quer fazer a gente enxergar que com ele somos chamados mais que vencedores. E sem eles, irmãos, é só a misericórdia de Deus. Então Jairo falou, né, dizendo, a minha filha lhe está à morte, rogo-te que venhas e imponha as mãos, para que sare e viva. Tá bom, Jairo, vamos lá. Foi com ele. Só que no meio do caminho, aconteceu algo oposto. Jesus, até o momento, foi de encontro àquele homem, depois foi para o outro lado do Mar da Galileia, e depois Jairo acabou encontrando com ele e deu essa notícia. Eu creio que ele não deu uma notícia calma. Sabe um clamor, quando a gente está precisando de uma resposta de Deus? Senhor, me ajuda, me socorre em nome de Jesus, eu estou precisando. Sabe quando o seu coração pesa? Quando você começa a chorar? Eu creio que esse foi o clamor de Jairo ali com Cristo. Nem pensou em sinagoga, nem pensou no trabalho, no cargo, nem pensou no que vão dizer, nos outros colegas ali, sacerdotes, os outros, nem pensou. Já clamou a Cristo, porque ele já sabia da onde poderia vir um milagre. E no meio do caminho, uma mulher com fé, porque já testou, irmãos, todos os tipos de métodos humanos, já testou tudo que tinha também, a palavra não detalha muito, mas eu creio que ela já tentou de tudo parar com essa enfermidade, que há 12 anos tinha esse fluxo de sangue. E uma mulher assim na época era considerada toda afastada da sociedade, impura, não, imagina você, 12 anos, ser considerado também, mais uma vez, uma parte ali da sociedade, não escolhe, mas também uma parte da sociedade ali, que a sociedade rejeita. Mais uma situação que não tem mais jeito, né? Mais uma situação que talvez a família também não estava com aquela mulher, porque ela tinha muito problema, ela estava impura. Mais uma situação de uma pessoa que precisava de um socorro de Jesus. Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Olha a fé dessa mulher. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Olha como é rápido. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram seus discípulos, visto que a multidão se aperta aí, Senhor, como que você fala, me tocou? Olha o tanto de gente aí que está nos apertando, aí, me jogando para lá e para cá. E olhava ao redor para ver quem fizera isso. Jesus procurou. Jesus, ele não continuou andando, não. Espera aí, alguma coisa aqui sobrenatural aconteceu. Aleluia, Jesus. E Jairo lá preocupado, Jesus, vamos. E Jesus, zero de preocupação.
Jesus, Jairo lá, minha filha, Senhor. E Jesus, não, peraí. Teve outro mistério aqui. Quem teve fé? Quem tocou as minhas vestes? Não, tocou sim, porque de mim saiu virtude. Não foi multidão. Não foi alguém me jogando um ombro, outro ombro. Foi alguém que me procurou, que foi atrás, que se derramou na minha presença, que teve fé em mim. Às vezes a gente coloca fé em tantas coisas, mas que nossa prioridade de fé seja Cristo, irmãos. Primeiro Cristo, depois o remédio. Primeiro Cristo, depois qualquer outras coisas. Primeiro oração, primeiro Jesus, primeiro clamor, depois qualquer outras coisas. Acontece alguma coisa, meu Deus, o que a gente faz? Corre para o hospital, tá bom. Mas primeiro Jesus, Senhor, em nome de Jesus Cristo, esteja comigo, esteja com ela, esteja com quem precisa. De mim saiu virtude, então algum mistério, algo sobrenatural aconteceu aqui. Aí a mulher saiu curada de uma enfermidade de 12 anos. De 12 anos. Às vezes o meu problema não dura 1 mês, 6 meses. A mulher era 12 anos com aquela enfermidade, 12 anos afastada da sociedade, 12 anos longe da família, 12 anos julgada, 12 anos apontaram o dedo para ela, 12 anos, poxa, você não... Ela imagina quanto choro ela deve ter, sabe? Quanto choro nas madrugadas. E graças à fé dela, ela foi curada. E então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, porque foi tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz, ser curada do seu mal. E ele, aí continua a história, irmãos, e ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, aí já falaram para Jairo, a tua filha está morta. Acabou. Por que você enfadas o mestre? Atormenta o mestre. Já morreu, Jairo. Já morreu. E Jesus responde com toda a sabedoria e poder. Depois que Jesus ouviu essas palavras, e Jairo ali, poxa, eu creio que em lágrimas, o que é uma notícia de uma filha morrer, um filho morrer, sabe? Às vezes a gente lê a passagem de uma forma mais rápida, mas, nossa, eu leio tentando sentimentalizar, porque, poxa, é uma filha, sabe? Em lágrimas. E Jesus, ouvindo essas palavras, disse ao principal das sinagogas, não temas, crê somente. Quantas situações, irmãos, a gente acredita que é impossível, acredita que Deus não vai fazer, ou não que Deus não vai fazer, mas a gente acredita que é muito difícil de Deus fazer, que é muito, essa pessoa é muito complicada, ou não, essa situação é irresolvível. Nossa, eu não vejo como não tem... Sabe quando bate a razão, a lógica, e você começa a fazer 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, e logicamente não tem como isso dar certo. Aí vai Jesus, já à tarde, depois do horário, depois de tempestades, trovões, ventos fortes, foi fazer um trabalho num lugar que alguém precisava, aí depois ele volta, aí depois ele atravessa o Mar da Galileia de novo, aí depois contam para ele essa notícia, aí depois a multidão atormenta e ele, Jairo lá vem e Jesus ainda fala com ele. Irmãos, não temas, crê somente, porque para Deus não existe situação difícil, não existe situação impossível, para Jesus não existe. Porque mesmo que ele faça de madrugada, mas ele faz. Mesmo que ele mude alguns papéis ali da noite para o dia, mas ele faz. Ele faz. Se a nossa fé estiver em Cristo, se a nossa prioridade for Cristo, se a gente
está disposto a chegar aos pés dele, ajoelhar, se prostrar, clamar a ele, falar: Senhor, a minha situação é essa, eu estou passando por um problema assim, assado, o Senhor sabe de todas as coisas, para mim é irresolvível, para mim é impossível, mas eu creio que para o Senhor é possível, eu creio que o Senhor faz milagres da noite para o dia, eu creio que a mensagem aparece da noite para o dia, eu creio que aquela pessoa vai mudar da noite para o dia, eu creio que isso vai acontecer da noite para o dia. A minha esposa, ela vive falando esse testemunho. Ela queria muito trabalhar em uma empresa. Aí ela orou a Deus. Diante de Deus, eu estou no altar aqui, irmãos. Ela enviou o currículo num dia. No outro dia, ela orou à noite. No outro dia, a empresa mandou um WhatsApp para ela. Não, precisamos conversar, vamos fazer uma entrevista. E deu tudo certo, ela passou na onde ela queria trabalhar. Aí eu falo: meu Deus, Deus é tremendo demais, irmãos. Mas é só se a gente tiver fé em Cristo. Não estiver mais ou menos, ou não estiver um pé lá, o outro cá. Quando a gente realmente, sabe, está na presença do Senhor, quando a gente realmente, sabe, entregou a nossa vida, 100% da nossa vida para o Senhor. Aí Deus, irmãos, aí o nosso barco pode tombar para lá e para cá, pode tentar até entrar água, sabe? Pode acontecer o que for, até pode incorrer na morte, no problema, entre aspas, aparecer e explodir na sua frente. E Jesus, com toda a calmaria: não temas, crê somente. Seguindo, não permitiu que alguém o seguisse no íntimo da casa de Jairo, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão do Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que chocaram muito e pranteavam. Jesus chamou quem? Do meio da multidão e no meio dos discípulos também, Pedro, Tiago e João. Só quem poderia estar naquele momento era Jesus, Jairo, sua esposa, Pedro, Tiago e João. Jesus, Pedro, Tiago e João. Por que será que ele não chamou Judas? Eu fico pensando. Por que será que ele não chamou Tomé? Né? Talvez. Isso também é propósito de Deus, irmãos. Eram discípulos de Jesus, também andavam com Jesus. Mas isso não nos intriga? Por que ele só chamou a Pedro, Tiago e João? Era uma intimidade diferente, pastor. Era uma intimidade diferente. Então, irmãos, cuidado quando contamos a nossa vida, os nossos problemas para outras pessoas. Porque tem gente que não agrega valor para as nossas vidas. Tem gente que não, infelizmente, não querem ver a gente bem. Não estou falando dos discípulos, tá, irmãos? Eu estou falando da nossa vida agora. Tem gente que vai duvidar da sua vitória. Tem gente que vai duvidar que você vai vencer. Vai ter uma vida próspera, em paz, abençoada. Tem gente que vai duvidar. E muitas das vezes, pessoas que, assim como os discípulos andavam com Jesus, pessoas que andam próximos de você também. Muitas das vezes, pessoas que conversam com você, você conversa com ela, com ele. Pessoas que estão ao seu dia a dia, não sei, no trabalho, talvez. Mas brilhou mais do que ela? Meu Deus do céu. Ou você falou um problema, do seu problema, você abriu seu coração para essa pessoa, a pessoa talvez vai passar, tá bom, bate nas suas costas e tal. E atrás, talvez a pessoa, vai passar nada. Essa pessoa aí é problemática. A gente não sabe. A gente não sabe, por isso que a gente tem que andar só com quem quer ver o nosso bem. Só quem edifica. Só quem realmente, sabe, a gente, sabe, aqui a gente tem um pastor Marivaldo, ele vela pelas nossas vidas. Eu creio que qualquer assunto, qualquer coisa eu posso contar com ele, porque ele é o nosso líder aqui espiritual. Porque ele ora pela minha vida, ele ora pela vida dos irmãos, ele quer ver a gente bem, ele quer ver a gente bem. Então, cuidado com isso, tá, irmãos? Então tá, e entrando, disse-lhes,
Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta não, mas ela dorme. E riram-se dele. Depois pergunta por que não pode levar todo mundo. Depois mas é meu pai, é minha mãe, não sei, é uma pessoa muito próxima. Depois se pergunta por que não pode levar todo mundo para o íntimo com Deus, com o seu problema, mas é um parente, é um tio, é um não sei o quê. Riram de Jesus. A menina estava morta. E Jesus falou, não está morta não. Ela só dorme. Olha, ele acalmou o mar, acalmou o vento, as tempestades, e riram dele. Riram-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, sai todo mundo, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, Pedro, Tiago e João, e entrou onde a menina estava deitada. E, tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressadamente que ninguém o soubesse, e disse-lhe que já lhe dessem de comer. A menina já se levantou, já começou a andar, e assustou todo mundo. E novamente, a fé das pessoas sendo testadas. Hoje a palavra vai girar em torno de fé, porque Jesus teve fé. Ele saiu de um ponto para outro, porque ele teve fé que outra pessoa ali ia precisar da presença dele. Depois ele voltou para outro lugar, porque ele também teve fé, teve outra obra, outra coisa para fazer ali, outro propósito para fazer, outra vida para resgatar. Aí não, eu quero minha bênção também, Uma mulher que há 12 anos sofria de uma enfermidade, foi ao encontro de Jesus, ela teve fé, e ele falou o quê? A tua fé te salvou, a tua fé resolveu esse problema que não dava para ser resolvido, que ninguém conseguia resolver. A tua fé. Se Jairo não tivesse fé em Cristo, se Jairo priorizasse mais o cargo dele, mais o trabalho, né, mais o status dele, do que a filha dele, o milagre talvez não teria acontecido. Irmãos, são 3 pessoas que voltaram para a sua família. São 3 pessoas que tinham um problema irresolvível, problema que atormentava essas pessoas. A menina, então, nem se fala, não, nem atormentava, ela estava morrendo. Mas eu posso colocar aqui Jairo, porque essa notícia o atormentava ao extremo. Mas 3 pessoas no qual Jesus fez a obra. E as 3 pessoas, depois que se maravilhavam, eu creio que o milagre foi tão grande que só o testemunho de Cristo já evangelizava muitas pessoas. Depois que aconteceu o que aconteceu com essas pessoas, as pessoas começaram aí sim, nossa, agora eu acredito em Jesus, nossa, agora o mestre... Porque, irmãos, às vezes, Jesus quer fazer, Jesus quer trabalhar, mas a gente tem que ter um ouvido sensível para ouvir o que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é eu estar aqui, exatamente assim, é eu buscar de madrugada, é eu buscar de manhã, é eu fazer uma oração. Tem gente precisando das orações. Esse bairro aqui está precisando de muita oração. Eu estou na vocação que Deus quer que eu esteja. Onde eu estou parado, porque eu fui alcançado pela graça. E eu sei que o milagre que Ele fez em mim, Ele vai fazer na vida de outras pessoas. Somos ex-pessoas, ex-drogados, ex-alcoólicos, ex-não sei o quê, ex-pessoas com demônios, ex-pessoas, sabe, agora que Jesus nos libertou, o que faremos com este milagre nas nossas vidas?
o que estamos fazendo depois que esse milagre, depois que Jesus nos resgatou. Eu dei uma pesquisada e eu olhei, eu só procuro, irmãos, em sites confiáveis, tá? Em questão de teologia. Depois, em Decápolis, né, de toda aquela região, onde foi realizada a segunda multiplicação dos pães, uma multidão já estava esperando Jesus. E eu creio que foi aquele rapaz liberto, que aconteceu depois, foi mais ou menos uns 2 anos depois da libertação daquele homem, evangelizando, porque as pessoas se maravilharam com a libertação dele. Imagina com a libertação daquela mulher que há 12 anos, não, o seu problema, imagina, as pessoas, não, eu tenho um problema assim, aí desabafo com aquela mulher, mas eu conheço um maior. Minha filha, eu tinha 12 anos de uma enfermidade que ninguém me curava, eu soltei todos os meus recursos para tentar fazer o acontecer, mas só Jesus me curou. Só Jesus teve o poder. Imagina Jairo, líder das sinagogas também, colocando sua reputação em jogo também. Jesus curou a minha filha. Gente, eu não acredito. Gente, vocês que ficam acusando, vocês que ficam apontando o dedo, gente, sabe? Quando a pessoa tem uma experiência com Jesus, a pessoa nunca mais quer voltar a ser a mesma. A pessoa nunca mais quer voltar para aquela cova, né, aquele sepulcro. A pessoa nunca mais. E se a pessoa ficar enferma, que é com permissão de Deus, Jesus fala, crê somente, porque você só vai dormir, você só vai repousar, mas Deus tem um milagre. Crê somente porque Ele consegue fazer o impossível. Ele consegue fazer o impossível. Ele consegue tocar onde o médico não consegue tocar. Ele consegue ir aonde ninguém consegue ir. Ele consegue, se você fazer uma oração, a quem esteja precisando de oração, eu creio e eu tenho fé que Ele vai alcançar essas pessoas. Às vezes você está 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, com um sentimento, eu já senti isso à noite, eu até falei para minha esposa, nossa, do nada eu senti de orar por uma pessoa. Aí eu comecei a chorar, não sabia quem era, Deus não me mostrava quem era. Aí eu orei, sabe, para os hospitais, orei para moradores de rua, orei, sabe, tantas mães com crianças no colo, na rua, passando frio. Eu orei e chorei, mas eu creio, eu tenho fé que apesar do horário, já é tarde. E apesar da distância, se tiver chuva, se tiver vento forte, eu creio que Jesus vai falar, eu vou agora para o outro lado. Porque o pastor está orando, porque o presbítero está orando, porque estão orando, a missionária está orando, então eu vou para o outro lado, eu vou fazer o operar, eu vou operar, eu vou trabalhar, eu vou fazer o milagre acontecer. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Deus é poderoso, aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, ser cristão, ser crente, não nos deixa imunes a problemas, a dificuldades, a enfermidades. Ser cristão não nos deixa imunes a qualquer adversidade que venha tentar nos derrubar. Mas eu sei de uma coisa, se a minha fé estiver em Cristo, eu sei o que o meu Deus é capaz de fazer por mim. Eu sei o que o meu Deus é capaz de atravessar, apesar do horário. Eu sei o que o meu Deus é capaz de fazer. Até onde Ele alcança. Porque nem a morte o conseguiu segurar. Onde está a morte, o teu agrilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Agrilhão, vara com a ponta de aço, que fica incomodando, né? Cadê? Ele venceu.
Ele já venceu o mundo, então ele fala assim, meu filho, minha filha, esse seu problema, tenha fé em mim, que eu resolvo. Clama a mim e responder-te-ei. Ora, dobra seus joelhos no meio da noite, você vai ver o transformar, você vai ver o que eu farei na sua vida. E na vida de quem você está clamando, de quem você está buscando. Amém? Irmãos, fiquem com essa palavra. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.